Que privilégio estar mais uma vez aqui com você no HDL Podcast. E eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua audiência, a sua participação, esse bate-papo aqui bem informal. E eu espero que o bate-papo de hoje seja uma bênção, traga novos insights para o seu coração, uma nova perspectiva para a sua alma. E o texto que nós vamos trabalhar hoje possa ser um texto que fique melhor compreendido em seu coração. Eu vou falar sobre no monte e no vale com Jesus. Vamos trabalhar a questão da transfiguração. Então não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. O registro da transfiguração é feito pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Eu optei pelo registro de Lucas 9, 28 ao 45, porque este é o único evangelista que retrata que Jesus subiu o monte com o propósito de orar, e de fato orou. Mateus e Marcos, embora relatem os mesmos fatos, não conectam a transfiguração com a oração. Pois bem, o contexto é que Jesus, naquela semana, havia afirmado para os seus discípulos lá em Cesareia Marítima, ou melhor, Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá no extremo norte do país, é que ele deveria ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Isso provocou uma reação imediata do apóstolo Pedro, que passou a repreender a Jesus e dizer: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, para com isso, larga a mão desses pensamentos soturnos, isso não pode acontecer. E Jesus se volta para ele e diz: arreda, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. E diz a Bíblia que, então, depois dessa cena que deixou os discípulos abalados, 8 dias depois ele sobe um alto monte para orar e leva consigo Pedro, Tiago e João. E diz Lucas que ali no monte Jesus ora. E enquanto Jesus ora, e porque Jesus ora, o seu rosto resplandeceu de brancura como o fulgor do sol, diz o evangelista Mateus. Suas vestes eram tão brancas, diz Marcos, que nenhum lavandeiro da terra poderia fazer igual. Pois bem, enquanto Jesus está orando, os discípulos estão agarrados no sono. O que dá prazer a Jesus, dá cansaço neles. Pedro, Tiago e João estão no topo daquela montanha e eles estão vendo ali 4 milagres extraordinários. O primeiro milagre extraordinário que eles veem é que Jesus é transfigurado na presença deles. O segundo milagre que eles contemplam é que Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas respectivamente, estavam conversando com Jesus em glória sobre a sua partida para Jerusalém. O terceiro milagre é que eles veem uma nuvem luminosa os envelopando. O quarto milagre é que de dentro desta nuvem sai uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Bom, vale destacar que a espiritualidade de Pedro, Tiago e João pode ser definida, portanto, como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Eles estão pisando num terreno sobrenatural. Eles estão vendo coisas extraordinárias. Eles estão tendo uma antecipação do céu. Eles estão vendo coisas insólitas, mas eles estão desprovidos de discernimento espiritual. É importante essa ênfase porque nós estamos vivendo uma geração de igrejas que buscam sinais, que buscam milagres a qualquer custo, a qualquer preço. Algumas igrejas fazem até propaganda de milagres que nunca existiram. Outras transformam toda a prédica numa busca insaciável por milagres. E eu quero dizer que nós cremos em milagres, que nós oramos por milagres, que nós pregamos sobre milagres.
Mas precisamos entender que a fé não vem pelo milagre. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele monte tinha 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos apóstolos. Se você ler atentamente a sua Bíblia, verá que essas 3 gerações foram as gerações que mais viram milagres. E, ao mesmo tempo, foram as 3 gerações mais incrédulas. Pois bem, os discípulos de Jesus estão vendo milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento. E o que eles não entendem? Primeiro, quando Pedro disse assim: Mestre, bom estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele falou sem saber o que estava falando. E falou uma bobagem, porque ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Veja você que ele não discerne, Pedro não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Jesus não é um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens, ele é único, ele é incomparável, ele é absoluto. Segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desceu do monte e libertou aquele menino endemoniado, diz a Bíblia em Lucas 9, 43, que todos ficaram admirados ante a majestade de Deus e do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Quando essa admiração tomou conta das multidões ali presentes e dos próprios discípulos, no versículo 44, Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está falando? O que ele está dizendo é o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para fazer milagres. A conversa que Moisés e Elias tiveram comigo foi sobre a minha partida. E a palavra partida ali é êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. A partida para Jerusalém implicava na sua morte. E a morte de Cristo foi o nosso êxodo. Foi lá que Jesus comprou para nós eterna redenção. Foi na cruz que ele pagou o preço da nossa redenção. Foi na cruz que ele quebrou as nossas algemas e nos tornou verdadeiramente livres. Então os discípulos, diz o verso 45, que não compreenderam isso, vendo milagres, mas sem saber quem é Jesus e o que ele veio fazer. Mas ainda, em terceiro lugar, os discípulos não discerniram a centralidade da missão deles, porque quando Pedro disse: Mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, e está adotando a espiritualidade da fuga. Ele está dizendo: Senhor, esse monte é bom demais, aqui o ar é rarefeito, aqui tem glória, aqui tem glorificação, aqui tem luz, aqui tem roupas brancas, aqui tem o céu descendo à terra, lá no vale tem gente chorando, sangrando, possessa, doente, gente precisando de socorro, ajuda, lá tem tanta gente amarrotada pela vida, vão ficar aqui mesmo. Mas é importante dizer que no monte Deus carrega as nossas baterias, mas o nosso ministério é lá no vale, é lá que tem gente precisando de socorro e de ajuda, mas os discípulos não estão entendendo isso. Então, preste atenção nisso, numa espiritualidade que busca o sentir e não o compreender, numa sociedade onde as pessoas buscam calafrio na espinha e não compreensão. Esse texto nos ensina isso, que é possível você estar pisando num terreno marcado pelo sobrenatural, vendo coisas extraordinárias e ainda desprovido do entendimento das coisas mais importantes do cristianismo. Quem é Jesus, o que ele veio fazer e qual é a nossa missão neste mundo. Agora nós vamos descer para o vale, porque se apenas 3 dos discípulos subiram com Jesus para o monte, 9 ficaram embaixo. E ao ficarem embaixo do monte, no vale, ali tem uma multidão. E no meio dessa multidão tem um pai aflito. E esse pai tem um filho único que está endemoniado, espírito mudo e surdo.
que atormenta o menino, que o joga no fogo, que o joga na água, que o joga por terra. O menino ri-lhe os dentes, o demônio dificilmente o abandona sem antes machucá-lo todo. Esse pai apresenta o menino para os discípulos, mas eles não puderam. E eu vou então dizer por que não puderam. Marcos 9 nos informa que os escribas entram numa discussão com os discípulos e eles aceitam a discussão. Então eu vou chamar a espiritualidade do vale, dos 9 discípulos que ficaram, da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Porque enquanto os discípulos discutem com os inimigos da obra, o inimigo age, o diabo age. Porque tem um rapazinho doente, atormentado, possesso, que está sendo um joguete na mão do diabo e de seus demônios. E os discípulos inativos, e os discípulos inoperantes, e os discípulos desprovidos de poder. E em vez de estarem orando, jejuando, libertando os cativos, eles estão discutindo com os inimigos, com os escribas, que se opõem à obra. Segundo lugar, enquanto os discípulos discutem, o diabo age com requinte de crueldade. Porque a Bíblia diz que esse menino é filho único. E quando Jesus pergunta para o pai, desde quando ele está assim, o pai responde, desde a sua infância. E a palavra infância aí no grego é brefos, que descreve desde a vida intrauterina a primeira infância. Talvez esse menino já tivesse perturbações espirituais desde o nascimento. Talvez aquela família não tinha paz, porque o menino estava brincando com os coleguinhas, de repente o espírito imundo entrava nele, e ele corria e entrava na água, e às vezes ele corria e pulava no fogo, e às vezes ele caía e se machucava todo. Os discípulos não podem libertá-lo, tão fracos. Aliás, estão numa trincheira errada, estão perdendo foco, estão desviando a atenção, estão dando agenda para os críticos em vez de estarem fazendo a obra de Deus. Aqui é um grande perigo. Há muitas pessoas hoje querendo tirar o nosso foco. Como Neemias disse para os seus adversários, eu não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para discutir, eu estou fazendo uma grande obra. Nesse tempo de mídias sociais, quantas pessoas que recortam uma mensagem e postam distorcendo as suas palavras, querendo discussão, querendo uma mesa, querendo tratar de ideias, querendo entrar numa polêmica para ganhar seguidores, para encontrar mais espaço. E se você der tempo, e se você entrar na discussão, e se você entrar nessa guerra, você perde o foco. Em vez de fazer a obra, você vai discutir a obra. Então não tem tempo para discutir. Tem que fazer a obra. Mas os discípulos estão discutindo a obra quando o diabo está agindo cruelmente na vida de um filho único, atormentando a vida do menino. Eu nunca me esqueço, há alguns anos lá em Vitória, uma senhora convertida a Cristo vem para a igreja, e essa mulher tinha uma criança de 3 anos. E um dia essa mãe está caminhando por uma das ruas de Vitória, cantarolando um hino, e de repente a menina que estava no colo dela desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias, impropérios. Ela tomou um susto, pensou que se tratava de um surto psicótico. Da rua mesmo já foi para o médico. Fez vários exames, levou depois a menina a um psiquiatra, fez todo tipo de análise, nenhum problema, nenhuma constatação. A mãe me liga e diz, pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse para ela, traga a sua filha aqui. E ela levou a criança, foi com a criança para o meu gabinete pastoral. Eu estava conversando com a mãe e a mãe com a criança no colo. E na medida que eu falava com a mãe, a criança me olhava por baixo, num olhar pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa criança desfigurada pula do colo da mãe e começa a serpentear no carpete do escritório,
falando palavras obscenas e impropérios terríveis. Eu a repreendi o espírito maligno que estava nela, em nome de Jesus. Jesus a libertou. Eu perguntei para a mãe, me conta um pouco da história dessa criança. Ela me disse, meu marido era muito envolvido com o ocultismo. Quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos guias, aos espíritos, e eu percebia o que estava acontecendo naquele momento com aquela criança. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós vivemos numa geração onde o inimigo tem investido pesado nas crianças. Quando você vai olhar os brinquedos, os jogos, os filmes infantis, gente, não combina. Não combina. Não combina com o mundo lúdico da criança. É muito ocultismo, é muita violência, é muita coisa esquisita, é muita coisa estranha. Querem destruir a mente das nossas crianças. Eu estive pregando num país, não vou dizer o nome, e eu tomei um susto quando uma mãe me procurou e disse, pastor, o meu filho hoje foi à escola pela primeira vez, com 5 anos de idade. E no primeiro dia de aula, o professor chamou o meu filho e disse, você que escolhe se você quer ser menino ou menina. E eu pergunto, com que propósito um professor faz isso com a criança de 5 anos? Gerar confusão, gerar dúvida, produzir incertezas, lançar no coração dela algum sinal de dúvida para que ela questione como ela vê o mundo? É claro que existe uma força hostil, humana e sobre-humana para destruir as crianças, a mente das crianças, para desconstruir famílias. Mas, enquanto os discípulos discutem, aquele pai fica frustrado e Jesus sofre, dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Uma igreja que apenas discute a obra em vez de fazer a obra. Uma igreja que dá atenção aos críticos e para a sua agenda para discutir com os críticos. Fica incapaz de dar resposta às grandes necessidades da sociedade. Eles não puderam. E mais tarde, os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não pudemos? E Jesus respondeu, esta casta só sai com oração e jejum. Há batalhas que precisamos de mais preparo, de mais equipamentos. E nós não podemos fazer a obra de Deus de cara limpa, fiados na nossa própria força, com os nossos próprios recursos. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus apenas com luz na cabeça, sem ter fogo no coração. É possível alguém conhecer muito e discutir com os críticos e até triunfar sobre eles, mas nós precisamos de mais, precisamos de poder. Não estou dizendo com isso que não haja espaço para apologética, que não haja espaço para a defesa da fé. É claro que existe. Pedro disse que nós devemos dar razão da esperança que é em nós. Mas cuidado, para que discutir a obra não seja uma mudança de foco, uma perda de foco, e você perder tempo com os críticos em vez de gastar ou investir esse tempo fazendo a obra de Deus. Bom, dito isto, vou resumir então as 2 espiritualidades que nós olhamos. A espiritualidade do monte, representada em Pedro, Tiago e João, e a espiritualidade do vale, representada pelos 9 outros discípulos. A espiritualidade do monte pode ser definida como êxtase sem entendimento. A espiritualidade do vale pode ser nomeada como discussão sem poder. Nenhuma nem outra acertou. Então vamos ver como é que nós podemos aprender com Jesus no monte e no vale. No monte aprendemos com Jesus que a oração precisa ser prioridade em nosso coração, em nossa vida, em nossa agenda.
Jesus subiu para o monte para orar e orou. Os discípulos agarraram no sono e dormiram, mas ele orou. E porque Jesus orou, 3 coisas aconteceram. Primeiro, porque ele orou, seu rosto foi transfigurado e brilhou como o sol na sua força. Suas vestes resplandeceram de brancura. Quando oramos, a Shekinah de Deus, a glória de Deus resplandece em nossa vida. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para ir para a cruz. A pauta da conversa de Moisés e Elias com Jesus, conforme Lucas 9:31, foi sua partida para Jerusalém. E ele está pronto para partir para Jerusalém, porque o Pai dá-lhe um antegosto do céu, antes de ter que enfrentar as agruras da cruz. Quando você ora, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar as crises da vida. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Quando Pedro disse: "Ô mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias", Jesus não o repreendeu. Poderia ter dito: "Ô Pedro, de novo, meu filho, eu precisei repreender você ali uma semana atrás e agora você não amadureceu, você não entendeu ainda". Não, Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai saiu em sua defesa e disse: "Este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi". Quando eles abriram os olhos, não tinha nem Moisés e nem Elias. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Quando você ora, Deus defende você. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus no monte é orar. Porque orar é prioridade da nossa vida e da nossa agenda. Jesus não tinha tempo para comer, mas tinha tempo para orar. Às vezes as multidões vinham para encontrar com ele, e ele deixava as multidões e ia para lugares solitários para orar. E na medida que ele orava, o poder de Deus vinha sobre ele para fazer a obra. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus, agora no vale, é que ele desce esse monte, comprometido com a agenda conversada lá no monte, a partida, a morte. E o versículo 44 nos informa que ele deixa isso claro para os seus discípulos, dizendo: "Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens". Em outras palavras, eu não vou mudar minha agenda. Eu não vim para fazer milagres apenas, não. Os milagres são para provar a minha missão, a minha divindade, o meu trabalho. Mas eu vim para morrer na cruz, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês. O verso 51 diz que estava isso no semblante de Jesus. O verso 53 diz que se lia isso no rosto de Jesus. Ele está indo para Jerusalém. Ele está pronto a obedecer, porque na agenda de Jesus, oração e obediência caminham juntas. Mas, finalmente, aprendemos com Jesus no vale que nós precisamos de poder. Oração, obediência e poder. O que os discípulos não puderam, por falta de poder. Quando o pai traz o menino a Jesus, diz a Bíblia que o demônio se estribucha todo, joga o menino ao chão. E Jesus dá uma ordem incisiva e peremptória: sai desse menino e nunca mais tornes a ele. É assim o registro do evangelista Marcos. Às vezes os demônios saem e voltam, se a pessoa não se compromete com Jesus. Mas aqui é uma ordem absoluta, inequívoca: vai embora e não volta mais. E os demônios tiveram que sair. E o menino ficou livre, totalmente livre. Às vezes nós estamos desprovidos desse poder. E esse poder está à nossa disposição. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus o enviou o Espírito Santo à igreja. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder é o poder do Espírito Santo, que está à minha, à sua, à nossa disposição. Eu visitei a missão Quacisabanto na África do Sul em 1991, e aquela missão experimenta um grande avivamento em 1966. E tudo começa quando o pastor Erle Stigen é chamado para atender uma moça endemoniada.
estava presa num tronco, amarrada como uma fera selvagem. Ele não conseguiu libertar aquela moça. Os missionários vieram, não conseguiram libertar aquela moça. Depois de lutas e lutas, não conseguiram libertar aquela moça. E o pastor Erwin tomou a decisão de sair dali, mudar-se dali, dizer: eu não tenho mais autoridade para pregar a palavra de Deus aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, Deus disse para ele: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E eles pararam tudo o que estavam fazendo na missão e começaram a orar, a buscar a Deus. Deus foi revelando a eles os seus pecados ocultos, as suas mazelas, e eles foram orando, foram acertando a vida com Deus, lágrimas, arrependimento, volta para Deus. Nos últimos 3 meses, 3 meses de lágrimas, 3 vezes se reuniam por dia apenas para chorar. Depois de 3 meses de choro, numa manhã o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O primeiro ato que fizeram foi lá naquela casa e, na autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. Segundo lugar, os feiticeiros vinham de longe, correndo com pressa, para acertar a vida com Deus. Aos borbotões as pessoas chegavam. Ali eu vi um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Ali cegos viram, ali coxos andaram, ali morto ressuscitou, ali corações se derreteram, ali famílias foram libertas, ali milhares de pessoas foram convertidas, porque ali estava presente o poder de Deus. Agora eu quero saber de você. Como é que eu posso definir a sua espiritualidade? Êxtase sem entendimento? Discussão sem poder? Ou hoje nós poderíamos nos matricular na escola de Jesus para aprendermos com ele a orar, a obedecer e a usar este poder que está à nossa disposição. Eu preciso desse poder, e você? Eu careço desse poder, e você? O mundo está gemendo, o mundo está num estertor de morte. A violência, a corrupção, a maldade, a mentira, a iniquidade, a prostituição, a ganância, a avareza, a roubalheira, a feitiçaria, a idolatria, a depravação moral, pessoas cativas do pecado, do vício, das mazelas, prisioneiras dos demônios, das doutrinas de demônios, das seitas e heresias. O mundo está no estertor, gemendo, sangrando, precisando de socorro, de ajuda. Mas nós não poderemos socorrer, a não ser que sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. Eu preciso deste poder. E você? E você? Eu desejo que esta mensagem mexa com o seu coração como tem mexido com o meu coração. Quem sabe você possa compartilhá-la com outras pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, por favor, nos ajude. Nós não temos outro propósito senão levar a palavra de Deus à nação brasileira e às outras nações da terra. Portanto, minha gratidão por estar aqui comigo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família.